Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar a planilha de cisalhamento direto do laboratório. Então, inicialmente essa planilha tem a função de carregar ensaios já existentes. Posso, por exemplo, carregar esse ensaio. Carregou já um dele. Na segunda aba de gráficos, eu já tenho os dados do ensaio, dos deslocamento versus tensão cisalhante, deslocamento vertical, minha envoltória de ruptura, que eu posso modificar, por exemplo, a condição que eu quero calcular para 2 mm de deslocamento horizontal, para a condição de pico. Eu tenho até a opção aqui de clicar nesse gráficozinho, ela vai iterar ponto a ponto quais seriam os valores de coesão e de ângulo de atrito para esse solo. Veja que ele estabelece aqui com 40 graus aproximadamente. Então, voltando para a primeira aba, vejam que apareceram 3 corpos de prova aqui. Então, foram 3 corpos de prova e para que isso apareça é muito importante que todos os 3 tenham esse nome, o mesmo nome. Então, se vocês salvarem até 5 corpos de prova com o mesmo nome e tensões diferentes, a planilha vai reconhecer isso e vai salvar aqui e vai puxar para essa aba. Essa é a primeira função dela, que é a integração de vários corpos de prova, até 5. A segunda é a opção de editar uma amostra. Por exemplo, se eu quiser editar minha amostra, eu posso editar aqui, teste, e vou salvar. Aí vou limpar a tela e vou carregar minha amostra novamente. Então veja aqui, está salvo no banco de dados. Só restaurar isso aqui e salvar. A outra função, como vocês já viram, é limpar a tela. Tem a opção de limpar a tela e carregar do zero, porque daqui eu posso manualmente inserir os dados da minha amostra. Se a leitura for feita manual, por exemplo, eu vou colocar a condição de moldagem, inundado, não inundado, a data, tensão. Geralmente a gente faz 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa. Teor de umidade, as dimensões do corpo de prova, teor de umidade final, pós o ensaio. Aí aqui é a etapa de adensamento, a gente vai pegar a deformação vertical do corpo de prova durante essa etapa. E por fim aqui, a etapa de cisalhamento, que eu vou pegar a deformação vertical e a força aplicada sobre o corpo de prova. Aqui na lateral eu tenho massa específica dos sólidos, que tem que ser informada também, constante do anel dinamométrico. Então, se for o anel dinamométrico, a constante é 0,0855 aqui no laboratório e a constante da célula de carga elétrica é menos 1,06. A velocidade de cisalhamento vai ser informada durante a extração, também você precisa informar aqui. A carga aplicada é automática. E a constante do medidor de adensamento também é única, ela vai vir automática. Essa opção de extrair, ela pega todos os corpos de prova cadastrados e joga para a aba de extrator. Então vocês conseguem correlacionar parâmetros, por exemplo, teor de umidade, quantidade de vazios, por exemplo, para todos os corpos de prova ensaiados. Então isso aqui para fim de pesquisa é um banco de dados muito rico. E por fim, importar ensaio. Para importar ensaio, vocês vão pegar o arquivo de texto gerado durante o ensaio pelo aquecedor de dados e vão importar para cá, mas primeiro precisa fazer um tratamento nesses dados. Como fazer esse tratamento? Deixei isso aqui como exemplo, ao invés de ser CSV, esse arquivo tem que ser TXT. Como é que eu faço? Abro um arquivo do WinRAR qualquer, vou fechar aqui, vou voltar uma pasta, aqui minha amostra. Amostra 30, vou clicar aqui para renomear ela. E ao invés de ser CSV, eu vou deixar TXT. Pronto, já está no pronto de ser importada. Isso por conta do código que foi usado. Aqui eu vou clicar em importar ensaio, vou limpar essa lista com os nomes antigos e vou adicionar os arquivos. Vou lá na minha pasta onde estão salvos e vou começar com adensamento. Então, Ctrl, adensamento, adensamento. Lembrando de um detalhe importante, que o código da amostra é o seguinte: vocês vão começar o nome com a amostra 30, por exemplo, e lá na frente vocês vão colocar a tensão de inundação 200 kPa, tracinho, adensamento ou tracinho cisalhamento, que a planilha vai reconhecer.
Cliquei aqui em importar. E ela vai agora abrir cada arquivo desse e trazer os dados do arquivo para a planilha. É um procedimento que leva alguns segundos, então eu acho que ela fez o primeiro, fez o segundo agora, fez o terceiro. Então os dados do adensamento já vão aparecer aqui e já vão ter sido salvos no banco de dados. Então apareceu aqui o 71, 72, 73, que é justamente esse. E como funciona esse nome do arquivo? Então aqui em auxiliar ele trouxe o endereço e ele vai buscar o termo amostra. Então tudo que tiver entre amostra e KPA vai ser o nome do arquivo. Vem para cá. Amostra 30, lajes, Fagner inundado. Aí já consegue reconhecer se é adensamento ou cisalhamento na coluna C. E a tensão utilizada, se é 50, 100, 200, 400, qualquer tensão que for informada ele vai reconhecer. Mas para isso o arquivo tem que ser aquele padrão. Começar com o nome amostra. Aí eu vou fazer amostra tal, inundada ou não inundada. Tracinho 200 kPa, por exemplo, tracinho adensamento, tracinho cisalhamento. E lembrar que é o formato TXT. Quando eu gero o código, ele verifica se aqui é adensamento ou cisalhamento para saber onde vai salvar esses dados. Feito isso, agora eu vou importar, vou limpar a lista para importar o cisalhamento. Vou escolher aqui cisalhamento, cisalhamento, cisalhamento. Não precisa ser todos de uma vez, pode ser um por um também, mas aqui é mais rápido. Cliquei em importar. Agora ele vai me pedir qual a velocidade de ensaio. Essa parte ainda não está automática, então eu vou informar 0,01 foi o que foi utilizado. Enter. Aí ele vai salvar esse corpo de prova. Na verdade, com essa velocidade ele vai buscar a uma certa quantidade de linhas, considerando 10 aquisições por segundo, vai buscar a leitura para cada deformação. 0,01. Isso para o segundo corpo de prova. Para o terceiro, 0,01 também. Se vocês quiserem automatizar isso, por exemplo, estiver usando uma velocidade constante, é só mudar lá no código. Então ele finalizou e eu já tenho aqui meus dados. Cisalhamento e das leituras vertical, adensamento, tudo isso. Já está tudo salvo e eu já posso visualizar meus gráficos aqui. Então eu fiz 3 corpos de prova, o de 50 kPa, o de 100 kPa e o de 200 kPa. Aqui é a tensão cisalhante versus deslocamento horizontal. Aqui é o deslocamento vertical versus deslocamento horizontal. A legendazinha aqui. Aqui é a minha envoltória, que eu posso, por exemplo, testar 2 mm. Como aqui deu negativo, eu vou travar ele, dar um clique duplo e vou definir a intersecção em 0,0, porque não existe coesão negativa. 6 mm, por exemplo, mesma coisa. Posso pegar a condição de pico, digitando aqui pico, ele vai buscar a condição de pico. Talvez essa aqui já tenha um intercepto, então não preciso definir intersecção no zero. Um intercepto bem pequeno aqui. E eu posso fazer também o seguinte, iterar, clicar nesse gráfico, ele vai iterar de 0 a 6 mm, qual seria a coesão, intercepto de coesão em azul, e o ângulo de atrito em vermelho. Então meu ângulo de atrito é aproximadamente 30. Vejam aqui que, por exemplo, esse corpo de prova de 50 kPa só foi rompido até 3,5 mm, então não faz sentido eu pegar valores aqui acima de 3,5. Então ele vai estabilizar aqui em 30 mm, em 30 graus, o ângulo de atrito. Mas essa é a função, são as funções da planilha. Vocês podem trabalhar com diversas amostras. De uma mesma amostra, ela reconhece até 5 corpos de prova. Esses dados vão estar aqui. Até 6, na verdade. Ela consegue reconhecer até 6 corpos de prova de um mesmo tipo. Então, essa envoltória aqui poderia ter até 6. A gente vai fazer mais 400 kPa, por exemplo, e vai aparecer os dados 400 aqui também. Terminado todo o meu trabalho, eu vou salvar. Vou vir aqui, arquivo. Salvar o arquivo e está finalizado. Eu posso fechar esse arquivo, quando abrir os dados vão estar aqui novamente.
Eu posso limpar ele, por exemplo. Aquela aba toda vai sumir, mas quando eu carregar ela novamente, os dados aparecem aqui. Então, se vocês quiserem transformar isso em relatório, por exemplo, basta copiar cada gráfico desse e colar no seu relatório do Word, por exemplo. Aqui eu tenho dados de tensão cisalhante versus tensão normal. Esses valores são os mesmos desses. E o ângulo de atrito calculado com base nos valores informados. Então essa é a planilha, ela é feita com VBA. Aí quem quiser detalhes do VBA eu vou abrir agora. Alt F11. Aqui no VBA eu tenho o seguinte, que tem essas abas. A primeira aba, a aba Home, ela tem um código de worksheet.change. Então toda vez que eu tiver uma alteração na planilha, ela vai verificar o seguinte: se a linha for 2 e a coluna for 7, então quer dizer que eu estou alterando essa célula aqui, G2. Feito isso, ela vai carregar os dados. Então, toda vez basicamente que eu mudo essa célula, ela carrega novos dados. Vê se tem algum corpo de prova cadastrado, carrega novos dados. Se eu, por exemplo, colocar alguma coisa sem sentido, ela vai dar um erro. Cancelar. Então eu tenho que inserir aqui dados do banco de dados que estejam cadastrados aqui no banco de dados, senão ela não aceita. Então o que faz essa função carrega? Ela vai basicamente buscar os dados dessa amostra e trazer para cá, todos os dados. Segundo ponto importante, o formulário importar. Ele tem todas as funções de adicionar arquivo, por exemplo. Então, quando eu clico nele, ele vai chamar a função de importação, que é aquela caixinha para anexar os arquivos. Vou voltar para cá. A função de limpar a pasta. Então ele vai vir aqui, selecionar alguns ranges e limpar tudo. Isso dentro do formulário, ele vai limpar esse formulário aqui. A função de importar ela é um pouco maior. Ela vai fazer algumas análises, verificar se, por exemplo, eu estou com um arquivo de adensamento ou cisalhamento. Se for adensamento, ela vai fazer uma rotina. Tem uma rotina para adensamento. Se for cisalhamento, ela já vem para cá, que é outra rotina. A de vez em quando ela tem aqui, por exemplo, comentei, abre o TXT. Então ela vai workbooks.open.txt e vai lá no endereço da célula da planilha auxiliar, pega esses dados. Aqui na velocidade, como eu falei, ela está com input box. Então toda vez que vocês executarem esse código e for cisalhamento, vai abrir esse input box. Mas vocês poderiam fazer isso aqui, 0.01, e a velocidade vai ser agora sempre essa. Ela já vai salvar essa velocidade e com isso fazer o cálculo da posição dos valores que eu quero puxar para a planilha. Mas eu vou deixar como input box. No final ela salva cada arquivo desse. Ela primeiro fecha o arquivo que veio do equipamento, cisalhamento direto, salva no banco de dados, salva a planilha mesmo, salva o arquivo da pasta de trabalho e vai para o próximo. Então ela vai abrir o próximo arquivo, ver se é cisalhamento, adensamento e faz toda a rotina para cada um desses. No final ela esconde o formulário e finaliza a função. Basicamente isso. As funções que temos aqui são funções de salvar. Então quando ela vai salvar, um exemplo do que ela faz. Ela vê se já tem esse arquivo salvo no banco de dados. Se tiver, ela vai pegar exatamente a linha dele. Se não tiver, ela vai criar uma nova variável linha, que é justamente a quantidade de arquivos salvos mais um, para salvar um arquivo na frente. E o que ela faz? Ela pega uma célula do banco de dados e salva com o arquivo referente a ele, correspondente a ele, da pasta home. Então, por exemplo, a célula M6 da home vai para a linha N, coluna 1. M6 é a tensão em kPa. Ela vai fazer isso para todas as células, salvar tudo. Carregar é o inverso. Ela vai pegar
do banco de dados e jogar na home. Limpar é mais simples, eu pego todos esses arquivos e coloco um valor vazio neles. Isso eu estou limpando aquela parte inicial. Então essa função limpar, ela vai jogar os valores como vazios. E deixa tudo limpinho aqui para receber novos dados. E por fim eu tenho aquele extrator que eu disse que ele pega os vários dados de várias amostras. E esse ajuste gráfico, vou mostrar aqui como ele funciona. Carregar esse ponto. Porque às vezes o gráfico ele não carrega. Dando um clique nele, ele vai ajustar aqui. Vai mostrar os dados. Na aba de importação tem um código específico para abrir aquela caixa de texto. Aqui no módulo 1 é só para chamar meu formulário de importação. Então quando eu clico aqui de importar ensaio, ele vai chamar o formulário. Basicamente isso. Qualquer alteração no código vai estar aberta aqui sem senha, vocês podem alterar à vontade. Esse aqui é o extrator, então o extrator ele vai iterar de i igual a 0 até i igual a 6, aumentando o i em 0.1. E toda vez que ele aumenta o i em 0.1, ele recalcula os dados e salva. Por isso que a gente consegue, é assim que a gente consegue. Quando eu clico aqui, ele vai salvar esses dados aqui. Por exemplo, 0. Aí ele vem aqui e digita 0. Pega esse valor, traz para cá. Aí ele volta e digita 0,1. Aí pega esse valor, traz para cá. Esse valor, traz para cá. E vai fazer isso de 0 até 6. Então lá embaixo tem um 6. Eu vou clicar aqui para ver como fica. Então é isso que ele está fazendo. Vejam que aqui no 6, 39,70. Bora lá embaixo ver 39,70. Então é isso que o extrator faz. É um código bem simples de iteração. Ele basicamente muda o valor para i e salva as 3 células, aumenta o i e faz o loop. Finaliza. É essa a planilha, a codificação é toda essa e eu vou deixar no link da descrição o download dela. Limpar aqui a tela e salvar.